Vamos dar sequência e vamos entender, né, algumas outras propriedades que nós temos aqui dentro do Java. Nós temos alguns padrões para layouts, né? Nós vamos inserir aqui um layout. Vou apagar essa onde estão os botões aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos usar um layout e posicionar melhor o conteúdo dentro desse layout. Eu vou criar aqui, usar um componente chamado container, né, a classe container, e vou dar o nome para ela de C. Ela pertence ao content pane. Beleza, perfeito. Se você tiver um objeto que não tem classe, igual ele aqui, ó, né, não tá dando erro, por quê? Porque não tem a classe dele. Pode apertar com o botão direito e aqui vai ter algumas opções para você poder trabalhar, né, com essa classe. Então tem aqui opções para declarar, né, diversas opções para você poder utilizar, né, a classe daquele objeto. Então vamos fazer o seguinte: se você não sabe qual classe ele pertence, então, além do botão direito e trabalhar aqui com as opções de declaração para você estudar melhor, né, e importar a classe, aqui se eu der um duplo clique ele já importa. Tem outras formas, também botão direito, onde ele mostra aqui uma opção, né, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, é esse tipo de hierarquia dela ali. Então ele vai mostrar a hierarquia de classe, tem diversas opções, depois nós podemos trabalhar melhor com ela. Para você importar de forma rápida a classe, basta você fazer o seguinte, ó, você dá o duplo clique para ele selecionar e passa o mouse em cima. Aí aqui você clica para importar a classe aqui, né, correspondente. Isso funciona em qualquer outro elemento. Vamos tirar aqui, por exemplo, eu importei para usar o botão, né? Vamos tirar a classe do botão. Repara que ele vai dar um erro no botão. Quer ver? Onde eu tenho aqui a propriedade button. Eu tirei a propriedade do botão. Não tem problema não, nós vamos usar ela agora aqui já para criar. Eu fiz então o container, né, para o painel. Dentro desse container que eu criei, eu vou colocar um layout. Então o container entenda como se fosse toda a área ali da página. Eu tenho aqui vários tipos de layout. O mais usado, depois eu vou mostrar os modelos dos outros, é o border layout, que tem 4 lados e um centro. E aqui eu vou dar um nome para ele. Então estou utilizando a propriedade border layout, que pertence à classe aí, né, de borda. Ele também não entende ela, porque eu tenho que importar como eu fiz nas outras. Então passo o mouse em cima e clica aqui, ó, import border layout. Aí ele vai mostrar aqui o caminho da biblioteca onde ele está. Esses elementos são da classe AWT ali. Perfeito. Border então é o elemento que eu criei para ela. Aqui eu dou o início, né, new border layout. Eu chamo o construtor da classe. Já expliquei, quando eu dou esse new e o nome da classe, ele está chamando ali todas as propriedades referentes a ela. Perfeito. Agora eu quero adicionar nessa classe um botão. Aí ele vai dar o erro porque eu não tenho a classe do botão. Eu vou ter que fazer a mesma coisa porque eu apaguei ela. Então vamos lá. Eu criei um container, né, dei o nome para ele de C. Criei um layout e chamei ele de borda. Agora eu vou criar o botão e alocar ele dentro do meu layout. Vou criar um botão aonde? Dentro do container. Mas eu tenho que adicionar ele. Então ponto, add, aquele mesmo processo que nós fizemos para o outro ali, né, que era para o iframe. Aqui, ó, eu vou utilizar não o comp mais, né, eu tenho que utilizar aqui o border, vamos pôr ele aqui, ó, border layout, que é o meu objeto que eu estou trabalhando aqui. Ponto, aí ele vai me dar algumas opções. Eu quero alocar esse botão ao norte, ao sul, né, que é em cima, embaixo. Vamos deixar ele ao norte aqui. E vou colocar o seguinte aqui. Qual objeto eu quero alocar lá? Aí aqui que eu coloco. Estou criando e chamando a classe ao mesmo tempo. Então, new button. E aqui eu já posso passar o texto que eu quero dentro daquele botão. Então, uma segunda forma de você inserir aí componentes. Vamos colocar aqui como se fosse o 1. Ele está com essa marcação aí, com esse ponto. Depois eu vou ver até como que tira isso ali. Perfeito. Feito isso aqui, ele vai, faltou aspas, ok, certinho. Ele vai dar um erro aqui, ó, deixa eu fechar o parênteses e colocar aspas que tá, deve ser porque eu apertei esse insert, bem que eu tô vendo que tem alguma coisa aqui que não tá legal. Eu liguei a tecla insert, ela apaga o que tem depois. Pronto, corrigido isso aí, né, apanhando o teclado aqui. Vamos ao que interessa. Tá com erro o JButton porque não tem a classe dele. Então, a mesma coisa, cliquei, agora tem a classe dele, sumiu aí os erros.
Ao sul, então, eu coloquei aqui, né, o meu primeiro botão. Tá faltando fechar um outro parênteses, agora que eu vi, por isso ainda apontando o erro. Ó, parênteses aqui do comando do layout e dentro do parâmetro do layout o objeto que eu quero inserir. Vamos inserir um outro aqui ao sul, só para que vocês possam entender. Vou explicar melhor depois. Então, em vez de norte aqui, eu troco norte para sul. Sul, dessa forma aqui, ó. E vou colocar o texto 2. Vamos executar para visualizar. Cliquei em executar. Vamos ver se ele abre a nossa janelinha. Perfeito. Tem aí o nosso layout. Repara que tem um objeto 1 está alocado ao norte e o objeto 2 está alocado ao sul. Próxima aula a gente dá sequência.